Está a gravar. Olha, não te apanho o radiador. Não te estou a apanhar o Ok, radiador. fecha a porta. Obrigada. Olá. Olá. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou-vos falar de um dos casos mais falados nos Estados Unidos, assim da época recente, que é o caso da Casey e da Caitlyn Anthony. Casey Anthony nasceu a 19 de março de 1986 em Warren, no estado do Ohio, nos Estados Unidos da América. Era filha de Cindy e George Anthony. Tinha ainda um irmão chamado Lee Anthony. Casey era descrita como uma pessoa extremamente sociável, tinha imensos amigos, andava um pouco sempre de festa em festa a animá-las. Ela era quase a alma e o espírito das festas. No entanto, desde cedo, tanto os pais como os amigos notaram um grave defeito na sua personalidade. Já desde os tempos da escola, Casey mentia imenso e inclusive alguns diziam que ela era quase uma mestre manipuladora no que toca a convencer as pessoas das suas pequenas ou até grandes mentiras. A quando da cerimónia da sua graduação do ensino secundário, os pais e avós da Casey, claro, compareceram, só para serem surpreendidos nesse mesmo dia que a Casey estava imensamente atrasada em todas as disciplinas, com imensas notas negativas e que não se ia graduar junto com a sua turma e os seus colegas nesse mesmo dia. Veio a descobrir-se que a Casey faltava imenso a aulas, principalmente na reta final do ano letivo, mas sempre conseguira convencer os pais que tudo ia bem na escola e que ela conseguia acompanhar os colegas assim mesmo. Quando Casey tinha 19 anos, os pais acharam estranho o ganho de peso dela assim repentino, de um dia para o outro, e perguntaram-lhe se ela estava grávida. A Casey negou, afirmando ainda que continuava a ser virgem. Só depois de alguns meses é que ela finalmente contou aos pais que sim, era verdade, que estava grávida há já algum tempo. A identidade do pai da criança é que estava constantemente a mudar, ora era o namorado da altura, ora noutra ocasião já era um suposto outro namorado que tinha tido meses antes, chamado Jesse. Estava sempre a mudar a história de quem era o pai do bebê. Meses antes de ter o bebê, Casey mostrava vontade em colocar o bebê para adoção, depois do nascimento. Contudo, a mãe Cindy conseguiu persuadi-la de fazer isso, que os pais da Casey a ajudariam a tomar conta do bebê. Então assim, no dia 9 de agosto de 2005, a Casey deu à luz uma menina, à qual deu o nome de Caitlyn Anthony. Depois da filha nascer, as duas ficaram a viver em casa dos pais da Casey, que eram, claro, os avós da Caitlyn. O namorado da Casey da altura foi persuadido por ela a acreditar que o bebê era dele, embora em termos de prazos era altamente improvável que assim fosse. Mais tarde viu-se que o pai biológico da Caitlyn tinha sido um homem que tinha morrido num trágico acidente de automóvel. Apesar de agora ser mãe, e com isso, claro, virem imensas responsabilidades, a Casey não mudou praticamente nada na sua vida. Continuava a sair à noite quase sempre, deixando a filha ao cuidado dos avós, sem se preocupar muito pelo seu papel de mãe e sem se adaptar muito bem à sua nova vida. Sem falar que não tinha emprego fixo e andava constantemente a trocar de trabalho. Por isso estava constantemente a ser chamada a atenção pelos pais, que lhe exigiam que tivesse algum tipo de responsabilidade com a filha. Devido a imensas discussões com os pais sobre isso, em 2008, Casey Anthony saiu da casa dos pais a dizer que iria viajar entre trabalhos e levaria a filha Caitlyn consigo. Mesmo sem ter a ajuda e os cuidados dos pais com a filha, Casey continuava com a sua vida normalmente, a sair à noite e a deixar a filha durante a noite com vários amigos e conhecidos, até eles se fartarem e dizerem que não podiam continuar com aquilo. No entanto, Cindy e George Anthony estavam constantemente a ligar-lhe para saber dela e, claro, da Caitlyn, e pediu inclusive para falar com o bebê.
A partir de uma certa altura, ela começou a dizer que a Kaylee estava com uma babysitter chamada Zenaida Fernandes Gonçalves, que ela chamava Zeni de Nanny, que Nanny quer dizer babysitter, e Zeni seria então o apelido desta senhora, que soava assim um pouco quase a trocadilho, parecia quase inventado. No dia 13 de julho de 2008, os pais da Casey receberam uma chamada a dizer que o carro da Casey tinha sido rebocado porque estava abandonado há já algum tempo. Quando foram buscar o carro, encontraram a carteira da Casey, a cadeira e os brinquedos todos da Kelly. Mas o mais estranho de tudo era o cheiro desagradável e intenso que emanava da mala do carro. Preocupados, foram ter com a Casey, que estava em casa do seu novo namorado, Tony Lazaro, e trouxeram-na para casa para falarem. A Casey começou a chorar quando lhe perguntaram pela Kaylee, a dizer que a tinha deixado com a Zeni de Nanny em Orlando, na Flórida, no dia 16 de junho, quase há um mês atrás, e que a tal Zenaida a tinha raptado. No dia 15 de julho, a Cindy, a mãe da Casey, liga para o 911 e diz que a filha Casey lhe roubou o carro e algum dinheiro. Logo a seguir, quase um mês depois de ninguém ver ou falar com a Kaylee, a avó Cindy reporta como uma criança desaparecida. Na última chamada para o 911, a Cindy diz que o carro da filha, que estou a citar, cheira como se um corpo morto estivesse no maldito carro. A polícia questionou logo a Casey e acharam estranha e bastante confusa toda a sua versão da história. Ainda questionando amigos e conhecidos da Casey, nunca ninguém tinha ouvido falar da tal Zeni. A Casey levou-os inclusive à casa que ela dizia pertencer à tal babysitter e não estava lá ninguém havia meses, desde fevereiro. Depois a Casey dizia que se tinha enganado e iam então para outra morada sem nunca encontrarem a tal Zenaida. Mais tarde veio-se mesmo a descobrir que não existia nenhuma babysitter nem ninguém com esse nome. Ao fazerem toda a ordem cronológica dos acontecimentos, imediatamente antes e depois do desaparecimento da Kaylee, Casey disse que, como trabalhava na Universal Studios em Orlando, era difícil estar continuamente com a filha, deixando-a então a cargo de outras pessoas. No entanto, quando a polícia, juntamente com a Casey, foram à Universal para conseguir testemunhos e provas da presença dela ali, descobriu-se que ela já não trabalhava lá há mais de 2 anos. No entanto, só o admitiu depois de andar horas e horas com a polícia pelo parque, continuamente a afirmar que trabalhava ali e a interrogar-se do porquê de ninguém a deixar entrar em lugares de staff ou questionar-se também do porquê de ninguém se lembrar dela. Novamente, mentiras. Relembro como os pais e amigos descreviam que o pior defeito dela eram as mentiras e como ela era uma mestre manipuladora. A Casey foi presa a 15 de julho por, entre outras acusações, incongruências no seu testemunho. A quando de uma investigação mais a fundo da vida da Casey na altura do desaparecimento da filha Kaylee, tudo se tornava cada vez pior. 4 dias depois da Casey ter dito que a deixou com a Zeni de Nanny e nunca mais a viu, ela foi a uma festa num bar noturno na Flórida, participando inclusive no concurso chamado The Hottest Body, que seria então traduzido para o corpo mais quente. Fotos desta noite mostram uma Casey muito alegre e divertida. Ninguém diria que já não via ou falava com a filha há 4 dias. Fez também nessa altura uma tatuagem com a frase Bella Vita ou Vida Bela em português. O caso da Casey ficou automaticamente muito conhecido nos mídias, primeiramente porque era uma mulher extremamente atraente e envolvida no desaparecimento da filha, sem falar que tudo o que encontravam sobre a vida dela parecia ainda alimentar mais a atenção do público em geral. Foi imediatamente conotada como a mãe mais odiada da América. Enquanto presa, preventivamente, os pais da Casey visitavam-na regularmente e perguntavam-lhe se realmente ela não tinha nada a ver com isto e se não sabia mesmo onde estava a Kaylee. A Casey manteve sempre a história da Zeni e da Nanny e, claro, não tinha nada a ver com o desaparecimento da filha e, se soubesse alguma coisa, também não estaria ali presa quando sabia que o silêncio dela a poderia ajudar a sair dali. A 21 de agosto, um caça-recompensas ou bounty hunter conhecido na TV americana, chamado Leonard Padilha, pagou os $500 mil de fiança para que Casey saísse em liberdade a aguardar julgamento.
Ele tinha a esperança que a Casey, em liberdade, pudesse ajudar a polícia e guiá-los ao corpo da Caylee. No entanto, isso não aconteceu. Mais tarde, Leonard Padilha disse que Casey Anthony era uma mulher bastante narcisista e promíscua. Apenas uma semana depois, Casey estava de novo presa, desta vez por forjar cheques e assinaturas. A 11 de dezembro de 2008, meio ano depois, uns trabalhadores encontraram um saco plástico com ossadas que pareciam humanas dentro, num campo perto da casa dos pais da Casey. O crânio tinha fita adesiva na boca ainda. Exames comprovaram que se tratava do corpo de Caylee Anthony, de apenas 2 anos. As autoridades tinham procurado pelo corpo da Caylee por essa zona, embora nunca o tivessem encontrado. No entanto, nem todas as ossadas da Caylee foram encontradas. O julgamento começou em junho de 2011, 3 anos depois do desaparecimento da Caylee. Foi considerado o julgamento da década e foi todo ele transmitido em direto na televisão. A acusação começou por descrever a vida da Casey antes, durante e depois da Caylee, apontando a que praticamente nada tinha mudado. Continuava a ser uma mulher promíscua que andava sempre de festa em festa, sem qualquer tipo de preocupação pela filha, mesmo depois do desaparecimento dela. Queriam dar a conhecer que, para a Casey, a filha foi apenas um à parte na vida dela, um estorvo, e simplesmente se quis ver livre dela, matando-a. Clorofórmio, que é um químico com propriedades anestésicas e é bastante tóxico e até mortal quando ingerido em grandes quantidades, tinha sido encontrado na mala do carro da Casey. Uma busca no computador da casa dos Anthony tinha sido feita dias antes do desaparecimento da Caylee sobre as propriedades do químico clorofórmio. No entanto, a Cindy disse que foi ela quem fez esta pesquisa, não a Casey. Também tinha sido feita uma pesquisa sobre self-defense ou defesa pessoal, defesa própria, que Cindy também disse que tinha sido ela a procurar. No entanto, em comparação com o horário de trabalho da Cindy e a hora em que foram pesquisadas estas palavras, não coincidia. Ela não estava em casa, não poderia ter sido ela a procurar. A acusação queria colocar estas buscas na internet para haver uma premonição no crime. No entanto, sem sucesso, porque a Cindy afirmou sempre que tinha sido ela. Também na mala do carro foi encontrado cabelo humano, mas por não haver raiz, não dava para extrair o ADN e saber então se pertencia à Caylee ou não. Uma investigação de ADN mitocondrial também foi feita, que apenas conclui que o cabelo pertencia a alguém da família Anthony, mas não especifica exatamente quem. Também na mala havia resíduos de decomposição humana. O clorofórmio, no entanto, não ficou comprovado se provinha de algum tipo de vazamento na mala do carro, de algum produto comprado, limpezas ou assim, ou se vinha de restos de decomposição. Em suma, na mala do carro e nos restos do corpo da Caylee encontrados, foram analisados em laboratório restos de clorofórmio, indícios de decomposição humana, cabelo humano, insetos que geralmente estão presentes em decomposição humana, fita adesiva no crânio da Caylee que lhe tapava tanto a boca como o nariz, levando à asfixia. A acusação pedia a pena de morte para Casey. Os advogados de defesa da Casey, que estavam a trabalhar como pro bono, ou seja, gratuitamente, eram José Baez e Cheney Mason. Contaram uma versão totalmente diferente da contada por Casey anteriormente. Segundo a defesa, a Caylee afogou-se na piscina em casa dos avós no dia 16 de junho de 2008 e o avô da Caylee, George, tinha escondido tudo para que ninguém fosse acusado de negligência. A defesa ainda disse que George Anthony já tinha abusado sexualmente de Casey quando ela tinha 8 anos. E o irmão também, Lee Anthony, tinha tentado algo com ela. Por isto foram feitos exames de paternidade para ver se George ou Lee Anthony eram os pais biológicos da Caylee. No entanto, ambos deram negativo. A defesa sublinhou que a vítima tinha sido sempre Casey, virando o julgamento quase inteiramente para ela, quase esquecendo que era um julgamento sobre a filha dela, a Caylee. José Baez ainda disse que Casey já estava habituada a esconder a sua dor por causa de todos estes abusos na infância e daí a ida para as festas depois do desaparecimento da Caylee. George Anthony negou tudo em tribunal.
Casey Anthony nunca falou em tribunal no seu julgamento. No dia 5 de julho de 2011, após 33 dias de julgamento, Casey Anthony foi ilibada dos crimes de homicídio em primeiro grau, homicídio culposo agravado e abuso de menores agravado. O júri disse que o que mais contribuiu para que Anthony fosse absolvida foram as provas essencialmente circunstanciais de todo o caso apresentado. No entanto, Casey foi considerada culpada de dar falsas informações às autoridades e sentenciada a 4 anos de prisão. Também foi condenada a pagar $4.000 em multa. Em recurso, foram retiradas algumas das acusações de falso testemunho. Ainda assim, a maré de sorte de Casey ainda não tinha acabado, pois foi-lhe ainda descontado todo o tempo em que ela tinha estado na prisão a aguardar julgamento, que foram 3 anos e 1 dia, e também pelo bom comportamento que teve durante o tempo que estava na cadeia, foi-lhe benéfico também, reduzindo 1 ano da pena. Foi também colocada em liberdade condicional por 1 ano por causa das fraudes de cheques e também teve de pagar todos os custos que o Estado teve com as buscas da Caylee, que ascendia aos $200.000. Foi solta no dia 17 desse mesmo mês. Depois do julgamento, muita gente ficou chocada de como Casey conseguiu sair livre do julgamento, comparando-a inclusive ao caso do O.J. Simpson, que é um vídeo que eu também tenho aqui já no canal. Houve um referendo para passar a lei de Caylee, ou Caylee's Law, em como seria crime um pai ou mãe não reportar o desaparecimento de um filho. A lei foi aprovada em 2012 em alguns estados, nos Estados Unidos. Hoje em dia, a Casey não fala com os pais, mas vai dando entrevistas e aparecendo em público. Inclusive, havia rumores de que iam fazer uma série sobre a história dela e que ela iria participar como ela mesma. Vive atualmente na Flórida ainda e abriu insolvência pessoal pouco tempo depois do julgamento. Vive e trabalha com Patrick McKenna, um detetive privado que também contribuiu para investigações na defesa do julgamento dela. Em 2017 deu uma entrevista à Associated Press, ainda afirmando que não sabe o que aconteceu com a Caylee e como morreu. O que é um pouco contraditório porque o próprio advogado de defesa disse que ela disse que tinha visto a Caylee a afogar-se na piscina da família, não é? Como é que em 2017 ela já não sabe como é que a Caylee morreu? Ainda nessa entrevista, Casey diz, e passo a citar: "Estou a marimbar para o que toda a gente pensa de mim. Não quero saber nada disso. Nunca vou querer saber. Estou bem comigo mesma, durmo muito bem todas as noites." Quem a entrevistou disse que a entrevista ainda levantou mais perguntas do que respostas em relação ao caso e consideram Casey uma pessoa extremamente bizarra e reveladora. Em 2019, apenas no ano passado, uma fonte próxima de Casey Anthony disse que ela sente o seu relógio biológico a contar e, claro, não está a ir para nova e mostra desejos de ter mais filhos. E é isto. Este foi o caso da Casey e da Caylee Anthony. É um caso muito frustrante, por isso é que eu também o quis trazer aqui, e é muito recente também. Como é que uma pessoa em que todas as provas apontavam para ela, novamente não houve mais nenhum suspeito, tal e qual como no caso do O.J. Simpson, e como a defesa conseguiu voltar o caso todo para ela, como ela era a vítima, inventando histórias de abuso sexual. Os pais, coitados, ainda ajudaram no julgamento a mãe a dizer que tinha sido ela a fazer aquelas pesquisas, e é incrível que ainda hoje em dia os pais dela a darem entrevistas, eles estão constantemente, nota-se que eles estão imensamente magoados. Eles nunca pediram à Casey, claro, para ter responsabilidades sobre a filha, mas nunca lhe disseram que nunca a ajudariam com a Caylee, e é frustrante ver como eles sentem saudades da Caylee, e a Caylee nunca vai ter justiça. Morreu uma criança de 2 anos apenas, a meses de fazer 3 anos, e é como se nada fosse. É incrivelmente frustrante como estas coisas ainda hoje em dia continuam a acontecer. Isto foi de 2011, não foi tipo 20 anos atrás, é muito recente, e como crimes continuam a acontecer e a solução está quase chapada na nossa cara e continua a ser em liberdade, não é? Enfim, espero que tenham gostado deste caso. Se gostaram, não se esqueçam de dar o like. Também, se tiverem ideias para mais casos, não se esqueçam de deixar aqui em baixo nos comentários. Subscrevam ao canal se ainda não estão. E por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo. Bye!